Do alto é possível ver a dimensão da área, 500 mil metros quadrados, mais de 400 expositores reunidos em 5 dias de encontro. É uma vitrine das tecnologias para o agronegócio. Nos estandes, produtos de última geração e muita, mas muita pesquisa científica. O tema desse ano foi tecnologia digital aplicada no campo. A gente sabe que é um segmento que a gente tem dado uma atenção muito grande, talvez seja a única forma da gente manter essa geração mais nova que está chegando aí nessa atividade. A gente fala sempre de sucessão familiar e talvez seja aí um nicho de mercado que vai fazer com que os nossos filhos aí se interessem por esse ramo aí que não é um ramo fácil. É a 11ª edição da AgroBrasília. Em 2008, o primeiro encontro reuniu 100 expositores, 12 mil visitantes e os negócios movimentaram 50 milhões de reais. No ano passado, foram 430 expositores, quase 100 mil visitantes e os negócios ultrapassaram 700 milhões de reais. Nesse ano, a estimativa dos organizadores é de que os resultados sejam ainda mais otimistas. Eu acho que está surpreendendo, como nos outros anos também. Os primeiros dias a gente teve uma movimentação de público muito grande. A parte financeira também, a gente fez alguns levantamentos aí junto a bancos e algumas empresas também. E realmente, em relação ao ano passado e à feira passada, a gente teve um incremento aí de movimentação financeira. Até porque a gente teve um ano melhor, aí, a gente teve uma produtividade melhor na primeira safra, na soja. E normalmente isso se reflete aqui dentro. Entre bananeiras, girassóis, pimentas e um belíssimo céu rosado marcante como a capital do país, a nossa primeira parada é no estande de piscicultura. Nós já mostramos em outras edições que os tanques podem ser forrados com lona. Esse sistema ajuda a diminuir a infiltração de água e, consequentemente, o desperdício diminui. No caso de tilápia... Hoje, quem nos recebe é o Aldamir, médico veterinário da Emater há 27 anos. Ele mostra esse tanque montado no circuito tecnológico da empresa, onde os peixes são criados no sistema de bioflocos. A gente aproveita a atividade das bactérias existentes na água, que decompõem a amônia, que é um produto da excreção do peixe, né? A amônia é um produto que é tóxico para o peixe na criação dos peixes. Então as bactérias degradam essa amônia, degradam os nitritos, que são produtos tóxicos, e o crescimento desses flocos, então a gente tem como se fosse um filtro. Na realidade é como se fosse um filtro biológico, né, melhorando a qualidade dessa água. Para ficar mais claro, os bioflocos nada mais são do que partículas suspensas na água. É uma mistura de microalgas e bactérias que se juntam ao resto de ração e às fezes dos peixes. Esse sistema não utiliza nenhum produto químico da indústria. Aldamir é o coordenador do programa de piscicultura. Ele explica que nesse sistema o produtor rural pode utilizar a mesma água em vários ciclos de produção. Outra vantagem está nos flocos. Como servem de alimento para os peixes, há uma redução de 1/3 no consumo de rações. E não para por aí. Uma das grandes vantagens desse sistema está na alta produtividade de peixes. Esse tanque, por exemplo, de 7 metros cúbicos é capaz de produzir 140 quilos de tilápia no ciclo de 5 a 7 meses. Nos outros sistemas tradicionais, esse número cai para metade e pode chegar até 10 vezes menos. Uma diferença grande, né? Aqui, o segredo está na qualidade da água. Esse é um sistema hoje que ele é recente no Brasil, né? Ainda são poucos os produtores que adotam essa tecnologia, principalmente em virtude da necessidade de um controle rigoroso na qualidade da água. Então o produtor ele tem que ter esse compromisso de um acompanhamento bem rigoroso de todos os parâmetros. Aldamir nos mostra o cone de sedimentação, instrumento que mede a quantidade de flocos presentes na água. A gente coleta uma amostra da água, volume de 1 litro, e após 10 minutos a gente faz a leitura da quantidade de floco que vai se sedimentar no fundo desse cone. Marca no relógio, depois de 10 minutos, o resultado. É um volume de 1 litro e a gente tem a quantidade de sedimentos, ou seja, dos flocos presentes nessa água. Então, no caso dos peixes, o ideal é que esse floco esteja entre 10 e 20 ml para cada 1000 ml, ou seja, 10 a 20 ml por litro. Mas atenção, nesse sistema é necessário o uso intenso, 24 horas por dia, de aeração. Só assim para garantir a sobrevivência dos flocos.
Essa é a principal limitação do projeto, porque a conta de energia vai lá para cima. Seguimos nossa caminhada e descobrimos que pela primeira vez na feira foi montado um estande da suinocultura, organizado pela Emater. Logo na entrada, um porco valente dá as boas-vindas. Ao lado, pneus viraram um arranjo de flores. Entramos para conhecer a novidade. Encontramos animais preguiçosos, diferentes da escultura da entrada. Os animais são uma mistura de duas raças estrangeiras, a Landrace com a Large White. A gente vai conversar agora com a Cláudia, que trabalha há quase 13 anos na Emater, ela que é zootecnista, e ela está mostrando aqui nesse stand um pouquinho de uma criação, um sistema que já é muito antigo, mas que a maioria dos produtores não utiliza, que é a cama sobreposta. O que é isso, hein, Cláudia? A cama sobreposta é a criação dos animais sobre essa cama, que pode ser de feno, pode ser de capim seco, né? O que tiver na propriedade, né? Nesse caso aqui é palha de arroz. Os animais ficam diretos, são criados nessa cama, né? E a compostagem acontece naturalmente. Então, a aeração, com movimentos dos animais na cama, né? Então, isso no futuro, daqui, quando sair 4 ou 5 lotes, é um excelente adubo orgânico, né? Cláudia também explica que a principal vantagem desse sistema é a economia de água. No sistema tradicional, você tem que fazer higiene diariamente. Nesse sistema, você só faz a 4 ou 5 lotes quando você vai tirar essa cama e vai fazer a higiene total, né? Para receber um novo lote, uma nova cama. E o cheiro, o odor também, você repara que não tem aquele cheiro desagradável, né? A quantidade de moscas também é inferior do sistema tradicional. Se a gente for usar como exemplo essa baia aqui, nós temos 4 animais. Você faz ideia de quanto se utilizaria de água por dia? Olha, é uma economia muito grande. Só de você não fazer a higienização, deve ser uns 50 litros por dia. Muita coisa. É Isso muita considerando coisa. só 4 animais, né? Com Imagina certeza. numa grande produção, né? Com certeza. Isso é fácil de perceber, mesmo numa demonstração pequena como essa baia. Um detalhe que nos chama a atenção é o conforto e bem-estar que esse sistema permite a qualquer raça de suínos. A cama feita com substrato é fofa, e aí os animais se jogam mesmo, sonolentos. A preguiça é regra geral. Esse conforto, esse bem-estar animal tem a ver também com produtividade? Com certeza, isso afeta muito na qualidade da carne e no bem-estar do animal, né, de modo geral. A produção é mais alta. Agora a pergunta que não quer calar, por que os produtores não utilizam esse sistema, a maioria? Às vezes pode ser o preço ou a dificuldade de achar o material, né? Mas só que querendo ou não, é uma economia de adubo que vai estar utilizando na adubação das pastagens ou na propriedade de modo geral. E o que isso tem a ver com tecnologia? Tudo! Essa é uma alternativa agroecológica que reduz os riscos de poluição ambiental e ajuda a economizar milhares, ou melhor, milhões de litros de água. A cama sobreposta pode ser considerada uma grande aliada no combate à crise hídrica. No próximo bloco, conheça um biofertilizante desenvolvido pela Embrapa que é uma promessa para os produtores de soja e outros alimentos. Vamos mostrar também uma máquina que transplanta hortaliças. São 3.500 mudas por hora. Não saia daí. Em 5 dias de feira, haja fôlego para conhecer tanta novidade. No estande da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma promessa verde para os produtores rurais. Esse é o biofertilizante desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa para combater uma praga conhecida como nematóide das galhas. Thales é um dos profissionais responsáveis pela pesquisa. Ele conta que teve de se debruçar durante anos em estudos e testes para chegar ao resultado. Nós começamos o trabalho em condições bastante desfavoráveis, com um laboratório pequeno, e a pesquisa foi desenvolvendo de maneira rápida e os resultados foram surgindo.
E quando nós percebemos, nós estávamos com um produto, como temos outros produtos no laboratório para outros patógenos, especificamente para fitonematóide, a coisa aconteceu. Thales é pesquisador da Embrapa há quase 30 anos. Ele é biólogo e doutor em bioquímica. O pesquisador explica que o nematóide das galhas ataca principalmente culturas da soja, algodão, café, feijão, milho e cana-de-açúcar. Repare nesta imagem. A doença, uma espécie de tumor, toma conta das raízes das plantas, o que impede a absorção de água e sais minerais. Consequentemente, elas morrem. Nós fizemos testes não só a campo, fizemos os testes in vitro, que são muito importantes, de estabilidade térmica, de fitotoxicidade para ver nível de germinação, fizemos os testes contra organismos não alvo. Isso é importantíssimo, porque os micro-organismos eles são importantes para a rizosfera, para o solo, então testamos com alguns micro-organismos benéficos que a gente chama. O biofertilizante pode ser usado por pequenos, médios ou grandes produtores, também na agricultura familiar ou na orgânica. É um produto natural que não agride o ambiente e não oferece qualquer risco para o trabalhador. Agora é só esperar. O biofertilizante ainda não está disponível no mercado. Para finalizar, para colocarmos o produto no mercado, a finalização da patente, né? E o licenciamento. Nós acreditamos e queremos que o produto alcance o mercado até setembro, outubro desse ano. É a nossa meta. Biofertilizante que diminui as perdas no campo, garante a saúde do plantio e é sustentável? Quem não quer? Bom para a tecnologia e, sobretudo, para o produtor, para o consumidor final também. Bom para todo mundo ganha. É uma parceria que todo mundo ganha. Você tem um produto com menos agrotóxico, né? Mais sustentável, natureza ganha, a população ganha, todo mundo ganha. Isso é maravilhoso. A Lei 12.890 de 2013 diz que as pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas são obrigadas a registrar o material no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora a gente muda um pouco de assunto. Em tempos de crise hídrica, o que nenhum produtor rural quer é ficar sem água, né? Nesse estande da empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, encontramos 2 exemplos de plantio. Preste atenção, o canteiro do rabanete está descoberto e do alface protegido por uma lona. Isso faz toda a diferença. Névio, como é que funciona esse sistema aqui, hein? Olha, esse sistema de cobertura, o mulching, é uma lona onde por cima ela é branca, por baixo ela é escura, e ela cobrindo o canteiro, ela deixa a umidade por mais tempo. Como a gente pode ver, esses 2 canteiros aqui foram irrigados com a mesma quantidade de água hoje. Olha só um exemplo muito claro aqui, ó. Nesse caso, que a planta recebeu a mesma quantidade de água, agora na parte da tarde, ó, ainda está bem úmida. Olha só, ainda... Isso é fácil de perceber. Isso. Olha aqui. A mesma quantidade de água nós colocamos no canteiro de rabanete que está aqui ao lado. Então, vamos girar aqui, por gentileza. Vamos pegar um pouquinho da terra. Olha como está seca, é impressionante, hein? Muito diferente. Névio nos revela, por causa da falta d'água, muitos produtores adaptaram o plantio. Ultimamente, essa adoção vem sido assim, bem intensificada em função das crises hídricas que nós estamos passando. Cada vez mais, nós temos menos água para a agricultura e menos água para o consumo humano. Então, essas técnicas de economia de água ou uso racional, elas estão não só na moda, mas de grande necessidade para a agricultura. Agora vamos falar das máquinas agrícolas. Elas prendem o olhar de quem passa, são enormes e, o mais importante, eficientes. Aqui a vantagem para o produtor é o rendimento operacional. Lucas explica que a máquina não se sobrepõe no plantio. Isso quer dizer que ela planta apenas uma semente por vez. Não há desperdícios. Ela faz o controle linha a linha, você faz tudo pelo monitor dentro do trator, entendeu? Você faz, a taxa de população, você faz tudo pelo monitor. Muito simples de fazer, qualquer operador consegue fazer isso. Então é uma máquina que muito fácil para você trabalhar com ela. Essa outra máquina, que parece um enorme carro de controle remoto, é lançamento no Brasil. É uma transplantadora de mudas de hortaliças. É uma máquina mecânica a gasolina, tá? Tem um motor a gasolina 4 tempos, não precisa misturar o óleo na gasolina. E você consegue trabalhar com ela, é uma máquina hidráulica,
você consegue, ela vai topografar o terreno, ela sobe e desce de acordo com o canteiro sem você fazer nada. O único serviço que você vai ter que fazer é um pré-ajuste, claro, com ela bem ajustada, você vai ter que unicamente abastecer a máquina com as mudas para fazer o plantio com ela. No ritmo mais lento, essa máquina planta 2.000 mudas por hora. Já os produtores mais experientes, em um ritmo um pouco mais acelerado, conseguem plantar 3.500 mudas por hora. Tá bom para você? Isso daí significa maior ergonomia, maior facilidade, menos dor nas costas, que é o principal, e menos problema com mão de obra. A gente vê que muita gente, 99% das pessoas que a gente entrevista, que a gente faz visita, tem muito problema com mão de obra. A tecnologia é japonesa. A transplantadora custa quase R$50 mil. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra a importância de indicação de origem para os produtos orgânicos. A gente volta já. Quando falamos em tecnologia aplicada à agropecuária, a conversa vai muito longe. São máquinas robustas, como já vimos no programa, novos sistemas de criação de animais e até o manejo do capim para ovinos. Se você pretende criar ovelhas em sua pequena propriedade, é bom identificar esse capim menor aqui, é o azevém. É um dos preferidos da bicharada. O segundo capim, na preferência, é esse daqui, é a aveia preta, um pouco mais alto. Só que tem um problema. Esses dois tipos de capim são capins de inverno e eles exigem irrigação. São bonitos, mas tem que molhar. Aí é preciso fazer o cálculo da sustentabilidade. Calcular o manejo da água e o custeio da bicharada. O professor Gilberto Leite estuda capim há mais de 30 anos. Ele trabalha na fazenda da Universidade de Brasília para descobrir qual o alimento que mais agrada o paladar das ovelhas. A altura do capim é vital para uma refeição de boa qualidade. Ele ensina os segredos das plantas forrageiras e pastagens aos alunos de agronomia e veterinária. E explica por que alguns pastos são mais secos que outros. São capins que se utiliza muito durante o verão. A utilização maior deles é durante o verão. E esse outro que você está vendo lá, mais verdinho, são forrageiras de inverno, que é uma grande opção para suprir a demanda de alimentação dos ovinos durante o período seco. Esse capim mais seco é o Tifton 85, especialmente desenvolvido para suprir a demanda de ovinos. Mas nem tudo que cresce no campo serve para alimentar as ovelhas. O ovino, ele não pasteja em capins quando está muito alta, a pastagem está alta, ele não pasteja. Por isso recomenda-se plantar forrageiras de porte baixo. A baixa altura dos galhos das forrageiras é ideal. As ovelhas não sobem arbustos para buscar alimentos, como as cabras. A questão das forrageiras também é fundamental para a proteção do solo. Elas desempenham um papel de cobertura do terreno em estações úmidas e secas. O professor Sérgio Cabral Filho é especialista em ruminantes. Para ele, a produção de ovinos enfrenta algumas dificuldades para ocupar um lugar melhor no mercado. A maior dificuldade, primeiro, é o conhecimento do animal, né, que é um animal, apesar de ter hábitos parecidos com o bovino, mas tem certos cuidados, principalmente quando são jovens, alguns problemas sanitários também de verminose. E a parte de alimentação não é muito complicada, mas existem capins, né, e pastagens mais adequadas para o hábito de pastejo desses animais. O ponto crítico do mercado para a carne de cordeiro é o baixo volume de produção interna. O que se produz não é suficiente para atender o interesse das churrascarias, por exemplo. Aí surge a alternativa externa. Mas o Brasil importa muita carne de cordeiro ainda, né? Importa. Importa porque
a nossa produção em determinadas regiões do país não tem uma escala muito constante, né? Então, como falta para restaurantes ou para churrascarias, a gente não consegue atender essa demanda, acaba que a gente importa principalmente do Uruguai, né? Segundo os pesquisadores da UNB, o mercado brasileiro tem tudo para crescer na produção familiar. Mas ainda falta estrutura mais profissional para abate e distribuição da carne de cordeiro. O Brasil importa cerca de 90% de tudo que consome. E a dica do capim certo na estação certa ajuda a manter o sistema ecologicamente saudável. Mais um detalhe: as raças que mais se adaptam ao centro-oeste e a regiões do semiárido são as provenientes da África, que não produzem lã com valor comercial. Município do Uruçanga. Em outro estande da UNB, o professor francês Jean-Louis defende a importância da indicação geográfica para o pequeno produtor. A exemplo do que acontece na Europa, especialmente na França, com queijos e vinhos, algumas regiões brasileiras ganham destaque nos rótulos de cachaças, doces artesanais, café e até guaraná da Amazônia. Apesar do tamanho do país, o Brasil tem apenas 60 produtos com indicação geográfica reconhecida internacionalmente. A indicação geográfica, primeiro, tem que saber, é um reconhecimento de uma região que se torna conhecida para produzir um produto, um serviço com características bem típicas da região. Por exemplo, vamos citar o queijo da canastra. Todo mundo conhece a canastra, conhece o queijo. Então, essa associação de uma região a um produto torna o produto mais notório. E também faz referência à qualidade do produto, ao saber fazer desses pequenos produtores. Outro ponto importante da indicação geográfica é o processo de associação dos pequenos produtores que praticam um saber coletivo centenário. Para Jean-Louis, a defesa do patrimônio intelectual agrega valor à produção orgânica de vários itens. O café de Minas Gerais, por exemplo, já ganhou fama e tem garantida a denominação de origem. O café ele tem tipicidade devido ao território dessa região. O café tira suas características intrínsecas devido às terras, aos plantios, acidez, a altitude, que dá um café típico da região, que não pode ser produzido em outra região. Vemos aqui uma peça de artesanato bastante conhecida por quem pratica a slow food, um contraponto ao fast food, que enquadra as comidas semiprontas, como hambúrgueres e macarrões, que ficam prontos em segundos. Essa embalagem aqui é muito interessante porque você estoca, você enche com farinha, está cheio de farinha aqui, você fura aqui depois e usa isso para servir a farinha. Temos aqui o guaraná em bastão, que é um produto, parece, olha aqui, ó, parece um tijolinho, ele é bem consolidado. Agora, para raspar o nosso guaraná brasileiro, é preciso de um equipamento, uma lixa, né? Pelo menos uma lixa. E aí, a natureza providenciou esta lixa aqui. Você pensa que é uma lixa comum, né? Professor, que lixa é essa daqui? Essa é uma língua? A língua do peixe pirarucu. Língua do pirarucu, isso, seca. Que está sendo usado para raspar o E aí, bastão. dá para raspar e extrair fazer o pó do guaraná. O pó do guaraná. Essa produção de guaraná já tem reconhecimento de origem, que inclui o trabalho da tribo Saterê-Mauê, no Pará. Da agricultura orgânica e sustentável para o controle biológico de doenças no plantio de grãos e frutas. Dentro dessa caixinha está o futuro do manejo da agricultura no Brasil e no mundo. Sabe o que tem aqui dentro? Vespas, minúsculas, que fazem milagres para melhorar o plantio e a saúde da terra. Leonardo, quantas vespas deve ter nesse espaço aqui, mais ou menos? Tem ideia? Nesse espaço, creio que no espaço desse aqui você consegue ter mais de 10 mil vespas. Ela é uma vespa que faz a predação de ovos de percevejo, atingindo principalmente hoje os percevejos que nos dão maior dano econômico, principalmente aí na cultura da soja, que é o verde e o marrom. Uhum. E todos esses ovos amarelos que você vê aqui são ovos sadios. Quando a gente faz a liberação da vespa na cultura, ali
lavoura, ela faz a inoculação desses ovos e todos os ovos pretos gerarão, em vez de novas pragas percevejo, gerarão novos predadores, uma nova vespa para estar ali realizando o controle da praga. As vespas são usadas em várias culturas, até no controle do bicudo, o inseto que é tido como principal inimigo do algodão. Seguindo em passos rápidos, a biotecnologia alcança agora as doenças da cana-de-açúcar e um fungo especial ajuda a combater a mosca branca em tomateiros, feijão e soja. O engenheiro explica que um teste feito em cultura de tomates revelou um aumento de produção de 10 toneladas por hectare. É muita coisa, hein? E assim a biotecnologia avança para atender a demanda de ambientalistas, indústrias e produtores, todos lutando juntos por um mundo livre de contaminantes. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!